Não dá pra gente querer jogar um jogo com regra diferente, velho. Não dá pra gente querer jogar um jogo de gente grande porque a regra é diferente, a informação é diferente, o acesso é diferente, o conhecimento é diferente. Então por isso que eu digo, cara, a casa sempre ganha. Você precisa virar a casa se você quiser enriquecer, se você quiser ganhar mais dinheiro. E como que você vira a casa? Você traz as probabilidades ao seu favor. Porque a casa é o cassino. Cara, o jogador nunca ganha no cassino, né? A maior chance de você ganhar dinheiro no cassino é você entrar no cassino e você jogar na roleta. E uma única vez, todo o seu patrimônio. Essa é a maior chance de ganhar no cassino. Porque você tem na roleta o preto e o vermelho, e você tem o 0 e o 00, que são verdes, né? Então você tem quase 50% de chance de ganhar. É algo entre 46% e 48% de chance, eu não sei direito. Então, a sua maior chance de ganhar no cassino é jogar uma única vez na roleta all-in em alguma das cores. Quanto mais você joga, mais você perde, porque as probabilidades estão contra você. Então, para você virar o cassino, você tem que jogar as probabilidades ao seu favor, né? Então, o jogo do enriquecimento é um jogo de probabilidades. Entendeu? É o jogo de jogar as probabilidades ao seu favor e não contra. E se você quer ser o jogador e quer jogar um jogo de gente grande, você está jogando com as probabilidades contra você. E você tende a empobrecer, a fazer cagada, a viver pobre, mas com a esperança de que você vai enriquecer algum dia, mas não vai. E como é que tu fez para virar a casa? Eu passei a deixar de querer enriquecer só com os meus investimentos e passar a ter uma carteira de clientes diversificada. Então foi quando eu deixei de querer enriquecer só investindo meu dinheiro e passei a montar um negócio. Tá. Não é? Então pensa assim, ó, tem muita gente hoje que acha que vai enriquecer pegando o seu dinheiro e querendo ficar comprando e vendendo toda hora. Pode enriquecer, mas as probabilidades estão contra você. Por isso é natural que você tenha mais chance de quebrar ou de não prosperar. Quando você empreende sem ferir princípios, porque o empreendedorismo por si só também é um jogo de probabilidades contra você, tá? Então quando você empreende numa área que você conhece, sem você se expor ao risco da ruína, sem se endividar mais do que você deveria, né? Aprendendo antes de correr algum grande risco, você acaba jogando aos poucos essa probabilidade a seu favor. Então quando eu comecei a empreender, né, eu parei de querer enriquecer só na força do meu braço e comecei a criar mecanismos e modelos, né, que iriam jogar o jogo a meu favor. Por exemplo, se eu tinha 50 pessoas no meu time, na época, prospectando clientes, a chance era muito grande de alguma dessas pessoas do meu time encontrarem um cliente multimilionário. Eu sozinho tenho as probabilidades. Então, o que eu fiz foi um jogo de probabilidades. Então, eu preciso manter um custo baixo, ter fontes de aquisição diferentes. Beleza. E aí, cara, ele viveu uma vida inteira e ele registrou os maiores aprendizados que ele teve no livro dele. É sobre isso o livro. É sobre uma mensagem, é sobre o que ele aprendeu, é sobre o legado. Um legado que ele vai deixar no outro, diferente de uma herança que ele deixa pro filho, não é? Então ele registrou todos os aprendizados dele no livro. E aí a gente vai viver uma vida tomando porrada todo dia para aprender o que esse cara já aprendeu no final da vida dele, tendo tido o sucesso que ele aprendeu, o sucesso que ele teve. Não, eu vou ler livro. Ler livro vai trazer probabilidade a seu favor. Então se você ler a história do Elon Musk, verdade. Se você ler livro e você lê a história do Silvio Santos, você lê a história de seja lá qual for o empreendedor, você vai aprender o que ele demorou uma vida inteira para aprender. Então você vai reduzir a possibilidade de errar onde ele já errou. Não é? Então, eu conheci Deus por causa de um livro. Não é? Eu descobri o que era equity através de um livro. Eu aprendi que existia o significado de um propósito através de um livro. Então, algumas das grandes viradas que eu tive na minha vida foram lendo livros. Então, assim, a nossa vida é um jogo de probabilidades, cara. Eu não posso andar sem cinto no banco de trás. Preciso reduzir meu risco da ruína, preciso reduzir meu risco de morte, né? Eu preciso reduzir meu risco de tudo. Eu não posso querer me alavancar de alguma forma. Cara, tem banco aí que talvez quebre, porque se alavancou, não porque era um banco ruim, né? Você precisa trazer probabilidade a seu favor. A vida ela é um jogo de probabilidades, cara. E, pô, acreditar em Deus é melhorar essas probabilidades também, não é? Lógico, pô. Se você morrer, você chegar lá e descobrir que não existe Deus, tanto faz, né? Você nem tá lá mais. Se você descobrir que existe Deus, pô, que bom, né? Acreditar que Deus existia, né? É uma probabilidade.
E é até lógico e racional, talvez, acreditar que algo maior pelo menos exista. Eu acredito que Deus existe. Que geralmente a opinião das massas é uma opinião que tem muito mais a ver com um viés emocional do que com uma questão lógica. A gente erra isso o tempo todo. E o dinheiro é uma delas. Então, por exemplo, as pessoas gostavam muito mais de mim quando eu não tinha fama, digamos assim. Tá? As pessoas, elas insistem em compartilhar meias verdades ou falsidades, ou seja lá o que for. Por exemplo, eu enriqueci antes de entrar na internet. Não é? Então, quando eu entrei na internet, eu era pequeno, as pessoas elas admiravam isso. Admiravam eu ter enriquecido antes de entrar na internet, empreendendo, e aí depois compartilhar esses aprendizados na internet. Quando eu consegui compartilhar o aprendizado com muito mais pessoas, e eu passei também a ganhar mais dinheiro digitalmente, né? Uma linha de receita que eu não tinha antes, muitas pessoas começaram a me demonizar pelo simples fato de eu fazer muito dinheiro. Porque, realmente, assim, o empreendedor ele é muito mal visto aqui. Porém, no final das contas, né, existe uma lógica invertida e a pessoa ela vive muitas vezes uma vida onde ela passa por ciclos errados sem nem perceber. Então, é claro que existem as exceções, mas muitas vezes eu sou uma pessoa que eu não fui admirado numa empresa onde eu trabalhei, por exemplo. Então eu não recebi um aumento, eu não cresci e eu fiquei estagnado mesmo acreditando que eu estava fazendo um bom trabalho. E aí isso daqui me traz a crença, já que muitas pessoas ao meu redor me dizem que o patrão é explorador e o funcionário é sempre do bem, que o funcionário ele não deve trabalhar muito, porque isso daqui não vai me enriquecer nunca e eu nunca vou crescer, porque é assim que funciona o mercado capitalista malvadão, por exemplo. E aí, quando eu me demito ou eu sou demitido e vou trabalhar numa outra empresa, eu entro nessa empresa com essa crença. E aí por isso eu não desempenho mais do que eu poderia desempenhar. E aí eu não cresço novamente ou eu sou mandado embora em algum momento. E aí eu começo a achar que a culpa é do outro. Enquanto que, na verdade, pelo fato de eu ter vindo com essa crença e evitado trabalhar mais do que eu poderia, trazer mais resultado do que eu poderia, né, me fez não crescer. Então, no final das contas, eu estou culpando o outro por algo que, na verdade, eu estou errando. Porque a gente começa a entrar num ciclo negativo. Né? E muitas vezes esse ciclo vem das grandes massas. Né? Porque a maioria das pessoas, elas geralmente não tem algum resultado expressivo. Elas sonham em ter muito dinheiro. Elas gostariam demais de ter muito dinheiro. Mas quando o amigo delas cresce, elas passam a entender que existe algo errado nisso. A gente tem muita dificuldade de admirar o sucesso do outro. Uhum. E a gente vive nesse ciclo, né, cara? Eu tava refletindo, eu falei, cara... Porque as pessoas realmente perguntam... Porque eu perguntei pra muita gente bem-sucedida, tipo, por que você ficou rico? Ou sei lá o que for. E sabe o que eu pensei? Eu pensei que eu tenho muito pouco mérito no meu sucesso. Por que pouco mérito? Porque o que me enriqueceu teve muito mais a ver com coisas que eu não controlava do que com coisas que eu controlava. Foram muitos acasos na minha vida. Mas aquelas poucas coisas que eu controlava, cara, eu representei. As poucas coisas que estão ao meu alcance eu fiz, velho. Eu trabalhei muito. Eu chegava no escritório, olhava pro lado, não tinha ninguém. Eu ia embora, não tinha ninguém. Então as poucas coisas que estão ao meu alcance eu fiz. E a maioria das coisas que não estão ao meu alcance deram certo. Então o que eu tiro disso? Que as únicas coisas que estão ao nosso alcance, cara, a gente precisa representar. Então tem várias coisas que não estão ao seu alcance aí, mas se essa daí está ao seu alcance, cara, toca o pau, velho.